Olá, o Sonar Jornalismo irá fazer uma série de entrevistas com os candidatos a vereador que estão se elegendo pela primeira vez, que nunca ocuparam uma vaga no Legislativo Municipal. E a gente hoje vai receber o candidato e agora eleito vereador Glauber Pedroso, que tem 28 anos e foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. A apresentação desse programa é minha, Daniela Debem, e na técnica está o jornalista Bruno Bratti. A gente está no canal do YouTube e também um perfil no Instagram, @sonarjornalismo. Seja bem-vindo, Glauber. Obrigada pela tua participação aqui no programa. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Bruno. Uma saudação muito especial a vocês, né? Desejar muito bom trabalho, muito boa sorte, né? Nesse novo veículo de comunicação que surge na cidade do Rio Grande, né? Já acompanhou as eleições e agora faz esse pós-eleições, então muito sucesso ao Sonar Jornalismo. Nesse modelo de entrevista é a primeira entrevista que eu concedo, então agradecer sobretudo o espaço oportunizado aí, a nossa candidatura e agora ao nosso futuro mandato. Então eu queria começar te perguntando, assim, de maneira bem geral mesmo, para tentar entender como é que tu te aproximaste da política partidária também, e como vem essa tua decisão de se candidatar a vereador. Eu era muito novo, Daniela, eu tinha 14 anos de idade, estudava na Escola Juvenal Miller, né, a maior escola, né, estadual da cidade do Rio Grande, e lá o ano era 2012, quando iniciou a questão do transporte coletivo, o sistema de integração do transporte coletivo. Me lembro que aí a professora de, acho que Estudos Sociais na época, pegou e disse pra gente fazer um tema com redação livre, né, uma redação com tema livre. Eu disse para ela, não, tranquilo, escrevi sobre transporte coletivo, né? Era uma angústia que eu passava como usuário, meus colegas também. Escrevi uma redação naquela época e apresentei à professora. A professora gostou, né? Me deu a nota e depois apresentei uma bibliotecária. A bibliotecária falou, aprimora isso. E nós tínhamos uma audiência pública sobre transporte coletivo, tinha um grêmio estudantil bem atuante e o grêmio estudantil ia levar as turmas para a audiência pública. E aí eu aprimorei aquele texto, levei até o conhecimento da época do jornal Agora, foi publicado na Carta do Leitor e também levei para a audiência pública. Na audiência pública eu não consegui, né, no espaço que tem ali da participação popular, das pessoas que estão na audiência pública, a audiência acabou sendo encerrada, aquela cena que é até cômica na cidade, que é a audiência pública do transporte, que jogam ovos nos vereadores, toda aquela cena, e aí eu acabo entregando, por isso que se confunde muito a questão da minha militância política pessoal, ali, social, com a partidária. A partir do momento que eu não consegui entregar aquela redação para, né, a comunidade, ler aquela redação para a comunidade no espaço, eu entreguei aquela redação para o vereador, na época, então o vereador Alexandre Demayr, que era candidato a deputado estadual, né? E aí, a partir dali, eu começo a me aproximar do Alexandre e entro também na militância partidária no PT. E aí, como tu decidiu concorrer a essa eleição? Bom, aí de lá para cá, o Alexandre acaba elegendo deputado estadual, eu me aproximo muito mais do mandato dele. Na época a gente elege o governo Tarso também, acaba tendo a oportunidade de ser estagiário no Porto do Rio Grande, na gestão do companheiro Dirceu Lopes. Fui estagiário de assessoria de comunicação social, fui estagiário de compras e estações no Porto. E depois o Alexandre acaba sendo prefeito da cidade, o Alexandre me convida para trabalhar com ele na prefeitura, vou para a prefeitura trabalhar com ele. Fico 10 meses no gabinete do prefeito, na parte de comunicação também, e aí surge uma vaga na Secretaria de Saúde para assessorar, na época, a Vera, né, que era secretária de Saúde. Passo 2 anos da minha vida na Secretaria de Saúde, trabalhando, conheci todo o sistema de saúde do município, e aí a vereadora Denise, a professora Denise, me liga, né, e disse assim, nós queremos conversar, eu quero colocar alguém na juventude no meu gabinete. Isso, o ano aí era 2014, né, eu estava com 17 para 18 anos, muito novo. E aí entro no gabinete da professora Denise, passo os últimos 10 anos de vida trabalhando com ela, né? E aí, pela minha inserção no movimento estudantil, pela minha inserção nos movimentos sociais, né? Por entender que a política precisa de uma renovação, nesse ano, quando eu retorno de férias, né? Também muito provocado por muitos amigos e amigas, apoiadoras, gente, lideranças partidárias, também eu decido me tornar candidato, né? Consulto a Denise da possibilidade, ela foi uma parceirona, ela disse assim, acho que tu deves ir mesmo, acho que era um caminho natural, tu sempre quiseste ser, eu sabia disso, e muito legal que ela dizia, eu tenho a certeza que eu não errei há 10 anos atrás, então vamos juntos nessa, e
fui candidato, me tornei candidato e hoje, com muita satisfação, né, uma primeira candidatura e já eleito de primeira, que não é pouca coisa, né? Dentro, ainda mais do cenário da política rio-grandina, que renova muito pouco seus quadros políticos, né, em termos de representação. Tu falaste da tua experiência como assessor parlamentar e eu queria te perguntar, nessa tua vivência ali na Câmara, como tu avalias hoje o papel do vereador? Tu achas que ainda tem uma distorção grande da função que ele deveria exercer e o que ele efetivamente exerce? Sem dúvida, né, Daniela? Assim, a minha formação acadêmica é em Direito, né? Então, além da minha experiência profissional, né, na Câmara, mais a minha formação acadêmica me deixa tranquilo, sem sombra de dúvida, dizer que a comunidade enxerga de forma errônea, mas também muito pela prática dos meus colegas, mas falta essa compreensão do verdadeiro papel de um vereador, que é, a grosso modo aqui dizendo, legislar, ou seja, fazer as leis do município e fiscalizar os atos do Poder Executivo, né? Mas eu quero te dizer, sobretudo, que a Câmara ela deve ser o centro da discussão política do município do Rio Grande, né? Com todo e tu acha que ela já ocupa esse papel? Eu acho que muitas vezes não. Eu acho que muitas vezes as decisões políticas do município elas estão nas mãos de pequenos grupos, né? Nas mãos de outras pessoas, de outros interesses, e eu acho que é o contrário. A sociedade, ao fim e ao cabo, ela elege para representar o povo 21 vereadores. Então, a Câmara é a representação da sociedade, né? Independente daqueles e daquelas que foram eleitos, mas a sociedade demonstra o seu interesse em representação à Câmara de Vereadores. Então, a Câmara deve ser o centro do debate político, o centro decisório da cidade. Eu, na minha caminhada política nas ruas, né, durante a campanha, eu perguntava para as pessoas têm, olha, eu não sei te dizer o dado, mas muita gente nunca entrou na Câmara de Vereadores, que nada mais é do que a casa do povo, né? E as pessoas dizem assim, mas pode entrar lá? Não pode entrar lá? Eu digo, pode, é um espaço aberto. Né? Pode entrar, pode conhecer, pode... E principalmente, né, eu que sou um candidato, que fui candidato pela juventude, principalmente os jovens, né? Então, eu acho que o nosso desafio, o meu principal desafio enquanto vereador eleito da cidade é fazer com que a Câmara se torne o centro do debate, o centro da discussão política da cidade e que as pessoas participem de fato da discussão política da cidade. O que tu acha que falta para isso acontecer? Eu acho que falta a gente ser mais próximo da nossa comunidade, né? Eu acho que a Câmara teve uma decisão acertada nos últimos períodos de levar a Câmara para os bairros. Isso é interessante, né? Isso é um dos projetos interessantes. Mas, por exemplo, a Câmara ia lá e só ia lá e só planejava a pauta do dia com os interesses daquela região. A bem da verdade, as pessoas, a grande verdade da política é que tem que ouvir as pessoas, né? Nós temos que inverter a lógica de falar pelos outros. A gente tem que ouvir muito mais a comunidade e aí dar voz a ela. Mas a Câmara nos Bairros era um projeto interessante, mas a comunidade não podia falar, entendeu? E essa é uma questão, a participação ela tem que ser efetiva, ela não pode ser a bel prazer, né? Assim, sem a participação efetiva da comunidade. Então, eu acho que isso é um dos projetos, né? A outra grande questão que eu acho interessante, eu trouxe como plataforma de campanha, é a questão do Ocupa Câmara, né? A questão dos movimentos estudantis, principalmente, né? Poderem colocar suas demandas para a Câmara de Vereadores. Existia um projeto, inclusive, existe o projeto da Tribuna Popular, né? E existe também o projeto da Tribuna Mirim, são dois projetos, né? Mas eu acho que ainda são projetos bons, que devem continuar, mas ainda temos que aprimorar muito mais essa forma de participação e de se relacionar com a comunidade, né? De certa forma que a comunidade esteja dentro do processo decisório e esteja optando de fato, né? Com consultas públicas. Não só votando. Não só votando, mas não só de 4 em 4 anos, né? Mas com consultas públicas, com opinião, assim como faz a Câmara Federal, né? O Congresso Nacional tem esse processo de escuta ali, pelo menos pela internet e tudo mais. Quantos mais mecanismos a gente puder criar de participação efetiva da sociedade nos processos de decisão da Câmara, eu acho que é o mais essencial para nós. E como fazer isso, como articular isso com os outros vereadores? Acho que esse é um grande desafio, né? Nos 10 anos que eu trabalhei na Câmara, nós tivemos uma dificuldade muito grande, na época do mandato da professora Denise, para aprovar um canal no YouTube, que é uma coisa simples e que hoje em dia, né, os exemplos nos arrastam, né? Que é impossível imaginar que a TV Câmara não tem um canal no YouTube, né? Mas eu acho que é muito parte do convencimento, né? Eu acho que por ser um candidato jovem, um vereador jovem também, vou trazer do ponto de vista essas ideias novas, esses pensamentos novos e trabalhar no convencimento dos demais colegas, né? Dizer que é preciso, que é importante, porque eu acho que muitas vezes fica aquela pulga atrás da orelha, tipo, será que não vão nos prejudicar? E eu acho que é muito pelo contrário. Quando a sociedade participa, quando a comunidade é convidada a participar,
há um processo de respeito mútuo entre o seu representante e a comunidade, porque ela está sendo ouvida, porque ela está sendo escutada, porque estão dando valor àquilo que ela está contribuindo. Então, eu acho que é muito por esse caminho. Tu falavas ali da tua caminhada, eu queria te perguntar, assim, por curiosidade até, mas tu consegue perceber, assim, de onde vêm os votos do Glauber, assim? Existe uma base eleitoral? Eu quero te dizer que é um desafio e tenho dito para as pessoas na minha avaliação que é bom e é ruim. Eu não tenho um nicho específico, né? Específico, não tem. Isso é bom porque a gente pode lidar com todo mundo, mas também é ruim porque tu não sabe onde focar. Mas, de certa forma, eu quero dizer o seguinte... quando começou a apuração de urnas eleitorais, começou pelo interior do município, né, quem acompanhou a apuração. Quando eu vi que eu tinha 7 votos em Povo Novo, eu fiquei impressionado. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, nós espraiamos e perdemos a mão da onde nós conseguimos chegar. Eu fui a Povo Novo uma vez na campanha, né, no desfile Farroupilha. Então eu não sei te dizer especificamente de onde é, né? Eu acho que pela minha experiência política, pessoal, profissional também, eu acabei andando por todo o município, conheço gente de todos os bairros da cidade, conheço a realidade da cidade e acho que foi um pouquinho daqui, um pouquinho dali que nos deu essa baita vitória, né? Muito significativa, 1.212 votos numa primeira eleição, numa primeira candidatura, foi muito bacana, assim. Mas o nicho de atuação, sim, aí temos como definir e trabalhar bastante as questões de juventude, mas também da juventude e a terceira idade, né? Como eu trouxe nas propostas. Eu vi que uma das tuas propostas era criar uma coordenadoria tanto para a juventude quanto para os idosos. Qual é a importância disso para a cidade? A bem da verdade, assim, a criação da Coordenadoria Municipal de Juventude, ela já existe, né? E no atual governo municipal, que foi derrotado nas urnas, ela não foi efetiva, né? No governo Alexandre, nos governos passados, existia, mas não foi aprimorada e usada da forma devida por este governo, né? Por que é importante criar uma Coordenadoria Municipal de Juventude? Para articular as políticas públicas, né? Ser um órgão municipal que congregue todas as secretarias e façam ações efetivas para a juventude. Não obstante, a mesma questão para os idosos, né? Durante a campanha, 1º de outubro foi Dia Nacional e Internacional das Pessoas Idosas, né? E eu não sabia de nada, fiquei descobrindo naquele dia que a cada 100 brasileiros, 16 são acima de 60 anos ou mais. Ou seja, isso representa uma parcela significativa da comunidade. E então, Rio Grande não é diferente, né? Tem uma população idosa acentuada que participa de programas como a saúde do idoso. Já tem vários programas, né? Mas eu acho que a nossa grande dificuldade no serviço público é congregar essas políticas públicas e a criação de uma coordenadoria municipal. Para a pessoa idosa também daria conta desse trabalho, né? Ser um articulador no município para as diversas políticas públicas e criação de mais outras, né? E como o vereador pode ajudar nisso? E eu quero trabalhar firme, né? Eu tive o privilégio de ser eleito junto com uma prefeita, né? Do mesmo campo político. Então, acho que o diálogo se torna muito mais efetivo, muito mais fácil do ponto de vista de trabalhar com a Darlene, isso, né? Já conversei com a Darlene nesses últimos dias, pós-eleição, já tomamos um café juntos também. E é justamente isso, ser um articulador. Eu acho que o papel do vereador, sobretudo, a gente retomando, além de fiscalizar e legislar, é de ser um grande articulador de políticas públicas do município, né? Então, sem sombra de dúvidas, vai estar no meu norte, no meu sul, fazer essa construção junto ao governo municipal. Tu citaste a Darlene, então tu te eleges pela bancada do Partido dos Trabalhadores, que vai ser a base de sustentação, né, do Executivo. E aí eu quero te perguntar, como conciliar, né, ser a base de sustentação do governo com o papel de fiscalizador do Executivo? O maior desafio de ser candidato a vereador pelo PT era aquela questão do antipetismo, né? As pessoas me diziam assim, né? Porque eu acho que a nossa candidatura representa, apesar de ser uma candidatura fidedigna do PT, né? A minha construção política começa e continua desde sempre no PT, mas as pessoas me diziam, alguns apoiadores me diziam assim, quem sabe se tu fosse candidato por outro partido seria melhor. Não poderia ser diferente. E quero te dizer o seguinte, quando andava nas ruas, pessoas, existia e existe um grande sentimento de esperança e mudança na cidade do Rio Grande, né? E as pessoas diziam, tu é do time da Darlene? Eu digo, eu sou do time da Darlene. Então, mas para isso quero te responder a questão de conciliar a figura do papel fiscalizador, de ser também um vereador de base de transição do governo. Eu acho que uma coisa não pode influenciar a outra, né? Eu vou ser parceiro, né, das políticas públicas que o governo da prefeita Darlene, né, a primeira mulher prefeita desse município, vai implantar na cidade. Vou ser parceiro de primeira hora, um aliado de primeira hora da implantação de um plano de governo que nós fizemos, né,
com o PT, com os partidos da Frente Popular, com a participação da comunidade, mas também vou ser um fiscalizador, que é a minha função nata e obrigatória, né, de um vereador, sem sombra de dúvidas, né? E muita gente me dizia também a questão que as pessoas dizem, né, no grosso modo, que é rezar a cartilha, né? E na parada do ônibus teve uma senhora que ela disse assim, é um vereador jovem, mas é do PT, vai rezar a cartilha. Aí eu disse para ela assim, olha, primeiro que a gente não reza a cartilha, gente, é fruto de um processo de construção coletiva, em que todos nós temos o direito de opinar internamente e, se eleito for, de forma pública aí também. Então eu tenho certeza disso, né? Da minha atuação autêntica, né? Da minha atuação como um vereador, apesar de ser um vereador da base de transição do governo, também um vereador que vai cobrar, que vai fiscalizar, que vai pedir medidas efetivas ao que a comunidade quer. Afinal, querendo ou não, a Darlene não só é prefeita de toda a cidade do Rio Grande, mas eu também, apesar de ter sido eleito por 1.212 votos, me torno vereador de toda a cidade, né? Tenho que representar todos os segmentos e toda a parcela da nossa comunidade. Então, vejo com muita tranquilidade conciliar as duas coisas. Quando falavas da coordenadoria, uma crítica que a gente vê que é muito comum é a questão de enxugamento e diminuição das secretarias. Como responder às pessoas quando se traz uma proposta, por exemplo, criação de uma coordenadoria, como responder a essas pessoas que isso não seria apenas mais um cabide para emprego, que é o que a gente costumeiramente escuta. Eu tenho muita tranquilidade para te responder essa pergunta assim, Daniela, porque eu acho que assim, o governo municipal, né, o ente público, né, seja o governo municipal, estadual, federal, eu acho que isso se mostra para as pessoas quando a gente efetiva a política pública, né? Porque isso, na verdade, é uma crítica de senso comum, né? A questão, vai ampliar o número de secretarias, vai criar cargo, eu respondo com muita tranquilidade. Criando e entregando uma política pública efetiva para a comunidade, as comunidades vendo as coisas acontecerem, eu acho que é a resposta natural ao processo democrático. Então, vejo com muita tranquilidade a questão de criação de uma coordenadoria. Nós devemos, provavelmente, passar por uma reforma administrativa com o governo da Darlene. Defendo isso, por exemplo, a questão da Secretaria de Cultura, para mim é primordial que ela esteja desvinculada do esporte e lazer, pela especificidade do tema, algumas outras que eu poderia citar também. Então, eu vejo com muita tranquilidade isso, desde que a gente tenha a capacidade política de articular políticas públicas e entregar efetivamente elas para a nossa comunidade. Como tu avalias hoje que está a cidade, né? Quais são os principais problemas que tu vê e, como vereador, quais as possíveis soluções? Bem da verdade, Daniela, a cidade hoje, não diferente do processo eleitoral que a gente passou, vive um estado de abandono, né? De descaso, de muita preocupação, as pessoas muito preocupadas. É a questão da coleta do lixo que não funcionou, é a questão da saúde, das filas imensas em consultas, é a questão da falta de vagas em creches, né? E a questão do não término das obras. Eu acho que essas são as principais questões do mote, assim, né? Que as pessoas comentam muito, sem contar que aí foi uma plataforma de campanha, mas é também a minha luta pessoal e política desde sempre, que é a questão do transporte coletivo. Isso até é uma pergunta que eu tinha colocado aqui, porque dialoga muito com o movimento estudantil. Que de 2014 para cá não mudou muito, né? Então esses para mim são os principais problemas da cidade. A Darlene tem dito que a prioridade dela é acelerar as obras, é limpar a cidade, acelerar as obras, limpar a cidade, garantir saúde, educação e assistência social para as pessoas, porque ao fim e ao cabo o governo municipal e as políticas públicas municipais devem estar voltadas àquelas pessoas que mais precisam, né? Então a Darlene vem com todo esse olhar de cuidado, de atenção às pessoas, e nós vamos se dedicar muito para cuidar das pessoas, mas também para investir em infraestrutura da cidade. A questão da RS 734, né, tá na pauta da nossa prefeita, já conversar com o Dair antes ainda de tomar posse para tentar acelerar a obra da RS 734, né, não depende dela. Ficou para o final de 2025 e ela tem sustentado que ela quer conversar com o governo do estado para ser uma parceira para que essa obra saia o quanto antes, tendo em vista a necessidade e a importância que essa obra tem para a nossa cidade, né? A Darlene também fala muito da questão de se inteirar desse financiamento da agência francesa, né, que o governo Fábio fez, muito do ponto de vista de que aquelas coisas que já estão, nós temos que aprimorá-las e executá-las, né? Então a Darlene vem muito com essa questão de acelerar as obras e fazer as obras, principalmente as estruturantes. A RS 734 não depende dela, mas está na pauta
da Darlene, mas sobretudo ela tem um olhar muito especial para a duplicação da Sokovsky também, né? Ela fala muito isso. Nós vamos cuidar das pessoas, estender a mão do braço público para cuidar das pessoas e melhorar a vida das pessoas nos seus bairros. Mas sobretudo nós queremos resolver os problemas históricos da cidade e estruturantes para melhorar a vida de todo mundo, né? Acho que essa é o grande mote que vem a Darlene com o seu governo e nós ajudando ela na Câmara da melhor maneira possível. Quando eu falei, talvez tu já tenha respondido um pouquinho, mas falar um pouquinho assim da tua atuação na Câmara, né? A gente falou de base de governo, de ser fiscalizador, em relação também aos outros vereadores, porque a gente vê muito essa questão da briga política, às vezes, de não aprovar um projeto porque não é do teu partido e ter como o Glauber irá se posicionar em relação a isso? Sabe que no off eu tinha mais ou menos te respondido essa pergunta, né? E agradeço. Eu vejo com muita tranquilidade. Eu acho que o processo de disputa política entre os vereadores e as siglas partidárias, ela se dá na eleição, né? E eu digo para as pessoas geralmente, inimigo e tal. Eu não tenho inimigos nem na política e nem na vida. Eu tenho adversários políticos. E esse processo de disputa ele é natural do processo eleitoral. E encerra no processo eleitoral. A partir desse momento, eu acho que nós temos que estar unidos, né? Eu e os demais 20 vereadores, para melhorar a cidade, né? Eu acho que tem muito mais pautas que a gente converge do que a gente diverge. Então, eu vejo com muita tranquilidade. Sempre tive um bom trânsito na Câmara de Vereadores com todos os vereadores, né? Quando eu era assessor, permanecendo, fiz questão de fazer a primeira visita depois de vereador eleito à Câmara Municipal. Fui muito bem recebido, muito bem acolhido pelos colegas. Então, vejo com muita tranquilidade também a conversa, o diálogo, o extenso debate que a gente vai ter, mas, sobretudo, para fazer o melhor para as pessoas. A gente falou da juventude e uma das suas propostas era ter um espaço do movimento estudantil dentro da Câmara. Isso. Por quê? Eu acredito muito que a participação política cidadã efetiva ela começa dentro das escolas, né? Eu sou fruto disso, né? Fui presidente do Grêmio Estudantil do Juvenal Miller, tive vários outros colegas e a política como um todo nos prova, né? A história política do Brasil nos prova o quanto as lideranças estudantis acabaram alcançando cargos de poder e processos decisórios no nosso país. Então eu acredito muito nisso. Hoje em dia nós vivemos um momento de enfraquecimento e de criminalização da política, não só na política institucional, mas também na política estudantil. Então acho que é uma forma de fortalecer a participação do movimento estudantil na Câmara, é uma forma de fortalecer o movimento estudantil como um todo, também nas escolas, né? Ser uma mola propulsora que tenha um grêmio estudantis, que tenha uma participação efetiva da juventude, porque ao fim e ao cabo, quando a gente começa a decidir na escola, a gente começa a decidir na sociedade. Quando a gente começa a intervir na sociedade, a gente consegue mudar as coisas. Então acho que é muito disso, né? As pessoas estão desacreditadas da política e criminalizam muito a política. Então se essa nova geração que vem puder fazer o debate contrário a essa lógica, inverter essa lógica, a minha candidatura é um pouco disso, né? Eu inverto a lógica do sistema, inverto a lógica do processo eleitoral todo, né? Que nós renovamos 7 vereadores e dos 7 vereadores só 4 não tinham sido. Então isso demonstra que existe uma falta de participação na política de jovens e pessoas novas para oxigenar de fato o cenário da cidade, né? E quais são as tuas expectativas para o mandato? Eu quero dizer que eu sou uma pessoa que me movo muito pelo amor e pela esperança, né? Então, sou uma pessoa otimista de primeira viagem sempre, né? Eu sou uma pessoa muito otimista, levo a vida com muito bom humor e com muita felicidade. E as minhas expectativas são as melhores, né? Acho que o clima na cidade dos problemas ele é mas as pessoas deram respostas nas urnas, né? Principalmente elegendo a Darlene, numa perspectiva de mudança, de esperança para a cidade, apostando todas as suas fichas, porque a Darlene, querendo ou não, ela foi a prefeita mais bem votada do estado entre as eleitas, e em Rio Grande, querendo ou não, foi uma vitória esmagadora nas urnas, né? Então eu vejo com muita boa expectativa o governo da primeira mulher prefeita da cidade e a Câmara como um todo, né, com o saldo político que a gente teve nas urnas, 6 vereadores do PT, mais 2 da base de sustentação do governo da prefeita, acabamos alcançando a vaga de um deputado estadual com o Halley na Assembleia Legislativa, com a eleição do Maynard em Bagé, deputado federal da envergadura política que tem o Alexandre, que transita muito bem no governo federal, o governo do presidente Lula, a atenção que tem o governo federal para a cidade do Rio Grande, né, em temas centrais como a questão do polo naval, como a questão do porto do Rio Grande,
Então eu acredito que nesse alinhamento que foi feito e que a sociedade, sobretudo, decidiu por isso, eu vejo com muitas boas expectativas daquilo que a gente pode fazer para a cidade do Rio Grande. Quando a gente falava ali do descrédito e do espaço dos estudantes dentro da Câmara, do Legislativo, como é que tu avalias essa abstenção que a gente teve de domingo, que foi 30,7%, né? Tu acha que é um espelho dessa crise de Eu não tenho dúvida, né? As pessoas, por não acreditarem na política ou por descredibilizarem a política, por muitas vezes serem levadas a criminalizar a política, faz com que as pessoas ou deixem de participar do processo de decisão ou então que elas participem e votem branco ou nulo, né? Sem dúvida, isso é um processo e isso serve a um determinado grupo político, né? Porque é um determinado grupo político que defende a não participação e acaba elegendo nos espaços de poder e fazendo suas decisões a partir disso, né? Então eu defendo que as pessoas participem da política, se interessem pela política, conversem sobre política, né? Essa história de que política, religião e futebol não se discute é, para mim, uma balela, né? Tanto política quanto futebol quanto religião devem ser debatidas no âmbito do respeito, no âmbito de um bom diálogo, num debate saudável e que as coisas se encaminhem a partir daí, né? A gente tem que conversar quanto mais a gente exercer o diálogo, o debate, a conversa, melhor é para todos nós. E como a gente pode esperar então um mandato aberto para a comunidade? Sem sombra de dúvidas, eu tenho dito para as pessoas que eu quero fazer um mandato muito aberto, muito transparente, muito aberto ao diálogo com as pessoas, mas sobretudo muito presente nas comunidades também, né? Eu tenho uma grande cobrança em casa que é a minha mãe, né? E a minha mãe disse, nós vamos para a feira conversar com as pessoas. Eu digo, é verdade, nós vamos. E eu, na próxima semana, já produzi um material de agradecimento, eu vou visitar todos os lugares que eu visitei fazendo campanha, as paradas de ônibus, o calçadão, os colégios, né? Eu fui no Bibiano de Almeida, eu fui no Juvenal Miller, fui no IFRS, fui no Lemos Júnior. Nossa candidatura foi a esses lugares e eu vou fazer questão de voltar a esses lugares para agradecer essas pessoas, independente de terem votado ou não, e convidá-las né, a participar do meu mandato. E eu quero fazer exatamente isso, um mandato muito transparente, muito aberto ao diálogo, muito fruto de muitas construções coletivas e ser um vereador mais próximo da comunidade. Porque eu acho que é isso, quando a gente aproxima a realidade da Câmara, a realidade da nossa comunidade, nós temos a ganhar tanto enquanto poder legislativo, quanto o poder social que emana da vontade das pessoas. E além dessas pautas que a gente falou da juventude, dos idosos, da infraestrutura, tu tem mais alguma prioridade? Eu sou uma pessoa que fui um sujeito formado também no entretenimento e na cultura popular, né? Fui proprietário de uma festa aqui no Balneário Cassino, então tenho um olhar muito atento e muito dedicado à questão da cultura, né? Do entretenimento da cidade. Então quero defender com muito afinco, né? Lugares públicos, né? Que possam abarcar questões culturais, não só no centro da cidade, mas também nas nossas comunidades, né? Muitos jovens, muitas pessoas da nossa comunidade exercem diversas atividades culturais que às vezes não são reconhecidas nem pela sua própria comunidade. Então acho que o poder público, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura em parceria, tem que ser a mola propulsora dessas pessoas, dar espaço, dar oportunidades para as pessoas. Nós temos vários multipalcos, por exemplo, espalhados pela cidade e não são aproveitados da forma devida, né? Então acho que é isso, a gente tem que ser criadores de boas articulações com as comunidades da cidade para que a gente possa defender cultura para todos e todas, acesso ao esporte, a lazer a todos e todas, né? Equipamentos públicos que de fato as pessoas participem, né? E é aquela questão muito própria assim, Daniela, que eu acredito. Quando a comunidade tem uma praça que ela ajudou a construir, quando a comunidade tem um multipalco que ela ajudou a construir, que ela decidiu por construir e que ela ali vê a política pública sendo efetiva, ela não vandaliza, ela não destrói, ela tem aquele sentimento de pertencimento. Então acho que é isso, né? Trabalhar muito firme na questão da cultura, para mim a questão do mercado público, da biblioteca ali, aquele Largo Barbosa Coelho, ele é primordial do ponto de vista para a gente fazer muitos eventos culturais ali para a cidade, né? Eventos públicos, né? A cidade gosta disso, né? Quando as empresas se reúnem na cidade e fazem esse tipo de evento, bomba. Por que a prefeitura não pode ser uma propulsora disso? A Câmara de Vereadores não pode ser um parceiro, um aliado para esse tipo de atividade? Então, acho que é muito isso, né? De oportunizar espaços públicos de esporte, lazer, de cultura, com toda uma máquina à volta que possa garantir acesso às pessoas a esse tipo de temática também.
Eu queria agradecer pela tua presença aqui no nosso programa do Sonar Jornalismo, agradecer a todos que nos acompanharam. Não esquece de curtir o nosso perfil no Instagram, @sonarjornalismo. Muito obrigada e até mais.